Estamos em 1931. O imperador Tafari decide libertar 2 milhões de escravos em seu país, a Abissínia, no continente africano. Mahatma Gandhi vai a Londres defender a paz. No Brasil, a mulher elegante veste-se como as francesas, pinta-se como as estrelas de cinema e dança tico-tico no fubá, de Zequinha de Abreu. Por aqui, o trânsito já estava de amargar, como se dizia na época. Um Zeppelin aparece sobrevoando a Baía da Guanabara. Enquanto isso, em São Paulo, Paulo Machado de Carvalho, um jovem empresário de 30 anos, chega um dia mais cedo em casa e confessa à mãe, um tanto envergonhado, meio sem jeito: "Mamãe, comprei uma rádio." Nascia a Rádio Record PRAR. A Rádio Record havia sido fundada em 1927 e pertencia a Álvaro Liberato de Macedo, que era dono de uma casa que vendia discos e música. Então a rádio era mais usada para divulgar os discos que seriam vendidos. Quando o Dr. Paulo comprou a Record em 1931, então ele começou a modernizar a emissora, houve novas criações. No começo da Rádio Record, Paulo Machado de Carvalho e seus 2 sócios, o Pipa Amaral, que era seu cunhado, e Jorge Alves de Lima, faziam absolutamente tudo na rádio. Eles arregaçaram as mangas e até faxina eles faziam. Naquela época, enquanto os norte-americanos viviam a era do rádio, com centenas de estações espalhadas pelo país, o brasileiro via com desprezo aquilo que muitos consideravam uma invenção esdrúxula, sem importância. Paulo Machado, no entanto, enxergava longe e fez sua Rádio Record prosperar. Investiu em equipamento, transmissores, reformulou toda a programação. Os programas da Rádio Record passaram a ter 15 minutos. E os ouvintes, que eram tratados com uma certa cerimônia de Sua Excelência, Vossa Excelência, passaram a ser tratados por você. Nascia então a famosa frase do rádio "amigo ouvinte", que por sinal era acordado às 7 horas da manhã com ginástica, depois vinha o noticiário, depois vários programas musicais e, imagine você, até música ao vivo dentro do estúdio com música clássica, ópera. Mas como o estúdio era muito pequeno, muitos músicos tinham que ficar do lado de fora do estúdio. No início de 1932, a Record já não era a mesma emissora. Era uma rádio modelo. Veio o movimento constitucionalista. A Record mergulhou de corpo e alma na causa constitucionalista. César Ladeira, Nicolau Tuma e Renato Macedo, speakers da emissora, tornaram-se a voz da revolução. Os 3 locutores ficavam diariamente no ar mais de 9 horas seguidas. Uma novidade para a época. O Dr. Paulo, na hora de fechar a emissora, ele escondia as válvulas dos transmissores. Esse gesto se repetiu durante os 78 dias da Revolução. A adesão à causa constitucionalista trouxe prestígio e bons anunciantes. Naquela época, o Dr. Paulo Machado de Carvalho determinou que era para aumentar o faturamento da rádio. O locutor, o Renato Macedo, ele usava pela criatividade. O que ele fazia? Ele pegava determinados clientes e levava para o estúdio de gravação. Um desses clientes era o presidente da Clark Calçados. E ele até bolou um texto na época que era meio fraquinho, mas para os padrões da época funcionou. O texto dizia mais ou menos assim: "Calçados Clark é um calçado secular que todo mundo deve usar." Anos 40, época da Segunda Guerra. O rádio, para desgosto da elite e alegria dos anunciantes, havia se tornado um veículo de comunicação popular. A Record fazia parte das emissoras unidas. Na Rádio Pan-Americana, predominava o futebol. Na Rádio São Paulo, as novelas. Mas era na Record, com os programas de auditório e de calouros, que os locutores Raul Duarte e Otávio Gabos Mendes se tornaram, como se dizia na época, ídolos das multidões.
Os programas de calor da PRB9, antiga Rádio Record, eram um verdadeiro sucesso. Os programas eram demais, todo mundo queria participar. Então vinha uma multidão na Quintino Bocaiúva, onde era a antiga Rádio Record, porque o sonho de cada um era se tornar estrela, como era Isaurinha Garcia, o Vassourinha. E tinham dois grandes gozadores, que eram o Raul Duarte e o Otávio Gabus Mendes, que faziam gozação com o pessoal que estava na fila para cantar. O Raul Duarte fazia o seguinte, chegava lá, tudo bem, seu Raul, sou candidato, ô, bacana, e aí? Olha, quero fazer um teste. Mas se ele reparava que a pessoa já falava que quero, já, né, já não levava jeito, ele fazia assim, dava uma latinha mesmo para essa pessoa e falava, vá lá ao banheiro, se tranque no banheiro, imagine que está no estádio de futebol e narre um jogo. A pessoa, nossa, que teste estranho. Ele falava, mas pode ir, vai que tudo bem. Só que uma coisa, eu vou lá na minha sala e de lá quero ouvir a narração do jogo em voz alta e sem parar. A pessoa já ficava meio assim, mas queria a vaga, ia pro tal banheiro, pro tal teste da latinha, né? Foram os anos dourados dos grandes cantores do rádio. Carmen Miranda, a pequena notável. Francisco Alves, o rei da voz. Orlando Silva, Silvio Caldas, Dircinha e Linda Batista. Emilinha e Marlene. Inesita Barroso, os demônios da garoa. Existiam os programas de auditório, o programa de calouros, né? Como o Demônio da Garoa surgiu num programa de calouros, né? Na hora da bomba, e ganhou, foi contratado pela emissora. Na mesma dimensão que os programas de auditório, nos anos 40, o futebol já brilhava intensamente através dos microfones da Rádio Record. Consta que nas transmissões das emissoras unidas, Rádios Record e Pan-Americana, os repórteres eram escalados para trabalhar e cada um carregava um microfone que pesava exatamente 5 quilos. Era uma coisa colossal. E eles eram, e esse é o detalhe mais interessante, escalados para ficar atrás dos gols. Só que com um detalhe, que hoje já não existe mais. Eles tinham que torcer para o time que atacava naquele gol onde eles estavam. E naquela época, a Rádio Record tinha vários narradores esportivos. Agora, cada um representava um clube de paixão. O Otávio Muniz era corintiano, então representava o time do Corinthians. Hélio Ansaldo, o São Paulo. Raul Tabajara, a Portuguesa. O Salem Júnior, o Palmeiras. Aí aconteciam os clássicos. Agora, cada clássico, então tinha que ser narrado por 2 narradores. O Salem Júnior narrava o time do Palmeiras num clássico contra o time do Corinthians, que quem narrava era o Otávio Muniz. Aí era assim, o Corinthians dominava a bola, tocava a bola, o Otávio Muniz passava a narrar os lances. Aí o Corinthians perdia a bola, quem entrava em ação era o Salem Júnior. Era um negócio bonito, foi muito marcante naquela época pela Rádio Record. Outro grande sucesso, programas de humor. O que pouca gente sabe é que um dos maiores ídolos da música popular brasileira foi um ídolo no rádio também, Adoniran Barbosa. É verdade, quem olhava aquele filho de imigrantes italianos imaginava, saiu de um filme de Charlie Chaplin. Como era engraçado na Rádio Record, com seus personagens Mata-Ratos, Charutinho, Zé Conversa, que saudade! Nessa época da Record, a primeira música que o Adoniran trouxe pro Demônios da Garoa foi Malvina. Vamos fazer um trechinho? Vamos fazer um pedacinho. Malvina, você não vai me abandonar, não pode. Sem você, como é que eu vou ficar? Malvina, você não vai me abandonar, não pode. Na ditadura Vargas, o radiojornalismo sofria um cerceamento sufocante. Tudo era proibido. Com a restauração da democracia, a Record criou sua primeira unidade volante de reportagem, com Murilo Antunes Alves, o primeiro rádio repórter. Aí comecei a irradiar tudo, inclusive coisas impossíveis. Fui irradiar eclipse total do Sol em Araxá. Aí houve eleição para governador, Ademar de Barros foi eleito. E antes dele tomar posse, eu consegui localizá-lo em Pindamonhangaba. Ele deu a primeira entrevista. Imagina o governador falando pelo rádio. Nunca via isso antes. E o Dr. Paulo sempre me secundava.
Ele, inclusive, importou o primeiro gravador, que era um gravador feito, era arame, não era plástico. Quando arrebentava o arame, ele dava um nozinho e com fósforo soldava. Em julho de 2006, a Rádio Record completou 75 anos de história. A rádio hoje, ela é uma rádio de primeiro mundo, ela tem uma frequência internacional, que é 200 kW que ela opera, dia e noite, então é uma rádio privilegiada, com todo o sistema moderno. Hoje, um novo grupo investiu realmente um dinheiro significativo e agora a programação está sendo recuperada para a rádio voltar aos bons tempos de primeiro lugar. Rádio Record de São Paulo, AM, 1000 kHz. Nestes 75 anos, passaram pela Record todos os grandes nomes da MPB. Quem é você? Diga logo. Que eu quero saber o seu jogo. Que eu quero morrer no seu bloco. Que eu quero me arder no seu fogo. Nestes 75 anos, existiu na Rádio Record a linha sertaneja Classe A, com o maior elenco já reunido no rádio brasileiro. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Nestes 75 anos, a Rádio Record reuniu alguns dos maiores profissionais da radiodifusão de todos os tempos. Muitos deles ganhadores do troféu Roquete Pinto, o Oscar do rádio brasileiro. E hoje, com 75 anos de realizações, a Record se prepara para mais um salto para o futuro. A Rádio Record opera com um transmissor de 200 kW, o que a torna uma das mais potentes emissoras do dial. Inclusive, ela pode ser sintonizada em ondas curtas ou médias no Brasil e no exterior. Está se preparando para um grande salto na qualidade, a grande revolução digital. Valeu a pena pelas alegrias, valeu a pena pelo sofrimento. 75 anos de história. Rádio Record de São Paulo, voando mais alto.